tarde, queridos. Feliz sábado a todos. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para refletirmos nesse assunto de suma importância contido nas Escrituras de Deus. Na verdade, vamos estar lendo e meditando na forma com que Deus resumiu o seu caráter para nós, para as suas criaturas. Tá bom? Então, desde já, se ainda não separaram sua Bíblia, seu estudo, possam separar e vamos orar para podermos começar, tá bom? Oremos. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos em tão boas circunstâncias, Senhor, juntos para meditarmos na Tua palavra, especialmente nesse tema que é a Tua lei, Senhor, os Teus mandamentos, que o Senhor venha mais uma vez se fazer presente nessa sala, na vida de cada um que está aqui, e os nossos corações e as nossas mentes eles possam estar abertos, sensíveis ao Teu Santo e Poderoso Espírito. Acima de tudo, me usa como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que não fale eu, mas fale o Senhor por meio de mim. Peço a Tua condução, Tuas bênçãos, unicamente pelos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, queridos, quando nós estudamos os 10 mandamentos, querendo ou não, podemos ser tentados pelo inimigo a termos uma postura legalista, uma postura na qual a pura e simples obediência ou um esforço humano para obedecer todas essas orientações divinas, esses princípios imutáveis de Deus, como algo a ser uma barganha de salvação para com Deus. E nós vamos perceber, ao longo desse estudo, que, na verdade, essa é uma visão totalmente equivocada. Perfeito? Vamos ver também que os 10 mandamentos eles foram escritos pelo próprio Deus, eles não são limitados a uma situação ou um povo específico, apesar da forma que muitos tentam apresentá-lo. Vamos verificar também que ele é a forma de representar, transcrever em palavras o caráter puro, justo e imutável de Deus, e revelam um padrão de santidade que ele deseja que cada um de nós possa ter. Vamos ver também que, humanamente, nós não temos capacidade por nós mesmos de cumprir e guardar plenamente a lei de Deus. Mas, acima de tudo, vamos perceber que Cristo, em sua vida aqui nesta terra, ele foi um fiel exemplo do que pode acontecer com todos aqueles que amam verdadeiramente a Deus e, por isso, o obedecem, justamente quando ele vive em nós, permitindo que cada um desses mandamentos sejam perfeitamente obedecidos. Perfeito? Então, convido vocês a já iniciarmos o nosso estudo, abrindo a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, verso 1 até o 17. São versos extensos, mas eu creio que seja de suma importância nós vermos em toda a extensão os 10 mandamentos, que afinal é o assunto que nós estamos estudando. Então, nosso objetivo é entender o que são os 10 mandamentos, e em Êxodo, capítulo 20, verso 1, começa dizendo assim: E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou de qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu ou que está embaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sabate, para mantê-lo santo. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sabate do Senhor teu Deus, nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E descansou no sétimo dia, portanto. E descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sabate e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que é do seu próximo. Então, Cristo, ele apresentou a Moisés lá no Monte Sinai princípios que são a representação do seu caráter e, acima de tudo, princípios que norteiam o governo de Deus. Então, imagina que após um período de escravidão, foram aproximadamente 215 anos ao longo do período que passaram no Egito, eram escravos, e Deus ele necessitava relembrar que esse povo recém-liberto, quais eram os princípios que iriam nortear, seriam a base, seriam a constituição do seu governo. E esses princípios, eles são, na verdade, o próprio caráter de Deus. E é o caráter que ele deseja que os seus filhos também tenham, e acima de tudo deseja reproduzir nos seus filhos. Outro verso que o nosso guia de estudos apresenta como referência é Deuteronômio 5, versos 6 a 21. Não vamos ler, mas ele é uma recapitulação, após o período de toda a caminhada que Moisés e o povo de Israel tiveram no deserto, quando eles estavam próximos a entrar de fato na Terra Prometida, estavam a oeste do Rio Jordão, a leste do Rio Jordão, melhor dizendo. E Moisés ele reúne todo o povo e começa a relembrar toda a caminhada que eles tiveram. É até interessante nós, cristãos, tirarmos um tempo para meditar no livro de Deuteronômio, que na verdade são uma síntese de toda a caminhada do povo de Deus no deserto e todas as orientações, tudo que Deus, de fato, precisou falar novamente ao povo para que eles tivessem uma vida de perfeita harmonia com a sua vontade. E nesse verso ele recapitula os 10 mandamentos, reforçando, acima de tudo, que os 10 mandamentos eles são um pacto perpétuo entre Deus e o seu povo. Naquele momento, o povo de Israel literal, mas sabemos que hoje nós somos o Israel simbólico e todos esses princípios permanecem imutáveis conforme a lei de Deus. Segundo verso, que eu gostaria que os irmãos de ler juntamente com os irmãos, está lá no livro de Salmos, capítulo 19, livro de Salmos, capítulo 19, versos 7 a 8. 7 a 8. Então, nesse verso aqui, nos versos anteriores, melhor dizendo, do verso 1 até o verso 6, Davi, ele apresenta a pessoa de Deus como além do tempo, do espaço e de poder. Não há limites para Deus, tanto no espaço, tempo e poder. E logo após fazer essa apresentação, ele apresenta no verso 7 a lei de Deus. Ou seja, ele dá prosseguimento a uma explicação, dizendo, olha, aqui está a pessoa de Deus. Ela está além do tempo, do espaço e de poder. Não há limite nessas 3 perspectivas. E dentro desse contexto, ele dá sequência,
ele dá sequência no raciocínio, apresentando a lei de Deus, dizendo: a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio os simples. Os estatutos do Senhor são retos. Alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Então, quando ele apresenta essas características da lei de Deus, ele também está relacionando a características que são intrínsecas ao próprio Deus. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que, até o momento, os 10 mandamentos, eles expressam a constituição, os princípios que vão nortear o povo de Deus. Nós temos também que Davi, aqui no livro de Salmos, ele faz uma correlação, mesmo que indireta, entre a pessoa de Deus e a sua lei. E ele diz que essa lei, ela é perfeita, ele diz que essa lei, ela converte a alma, ela é certa, ela permite com que aqueles que entram em contato com ela se tornem sábios, são retos e, além de tudo, são puros e iluminam os olhos. E Paulo, lá no livro de Romanos, que seria o nosso próximo texto a ser meditado, ele também reforça exatamente o que Davi falou lá no Salmo 19, dizendo, ó, portanto a lei de Deus ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, em síntese, nós temos que os 10 mandamentos, eles não são apenas regras que ditam, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não podemos limitar os 10 mandamentos a regras, estatutos, mas sim princípios eternos que mostram como nós podemos viver em harmonia com Deus e também com os nossos semelhantes. Nosso próximo item que vamos estudar no estudo de hoje é qual é o propósito. Então, entendemos o que são os 10 mandamentos e vamos entender qual foi o propósito que Deus deixou esses mandamentos para os seus filhos. Para isso, vamos abrir lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 20. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Então, Romanos, capítulo 3, verso 20, diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Ou seja, a lei não justifica. Por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então, um dos principais propósitos que a lei de Deus permite aos seus filhos é apresentar, dar conhecimento do pecado. Por meio da lei, eu conheço o que é pecado, o que está em desarmonia com o reino da qual eu desejo fazer parte, que é o reino de Deus, e isso vai me levar às etapas seguintes. A lei de Deus, ela não é um fim em si mesma, ela é um caminho que me leva a alguém ainda mais especial. E esse alguém especial nós vamos ver lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 24. Então, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, capítulo 3, verso 24. Diz assim: de modo que a lei, ela foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então, em Romanos 3:20, Paulo diz assim, olha, a lei, ela por si só não justifica. A lei não justifica. Ela apresenta o que é pecado. E agora, Paulo, em Gálatas 3:24, ele diz assim, ó, que modo que a lei, ela foi o nosso tutor. O que é um tutor? Essa palavra, uma das traduções mais fiéis a essa palavra seria aio, que tem em outros textos também, mais para frente, que dentro da cultura greco-romana era um escravo
na qual ele era separado para dar os ensinamentos iniciais ao filho do patrão. Então, a função dele era auxiliar os nobres, o filho dos nobres, a seguirem, dar início à sua caminhada de estudos. Então, o que Paulo está dizendo quando ele diz assim que a lei é o nosso tutor? Olha, a lei, ela está aqui para nos levar a algo além dela. Ela não é um fim. E ela diz, e Paulo também diz assim, ó, para trazer-nos a Cristo. Ou seja, o fim da lei é de fato levar-nos à pessoa de Jesus Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Ou seja, Paulo disse lá em Romanos 3,20 que a lei não justifica. Mas quem nos justifica é quem a lei nos leva, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a lei apresenta a pessoa de Jesus Cristo como aquele que pode nos livrar da condenação e do pecado unicamente pelo seu sacrifício que ele fez na cruz. Também, no livro de Tiago, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ver outro propósito na qual a lei foi dada, os 10 mandamentos nos foram dados. Livro de Tiago, capítulo 1, versos 23 a 25, mas vamos começar lendo desde o verso 21. Bom? Diz assim: portanto, rejeitando toda a imundície e a superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exortada, a qual pode salvar as vossas almas, e sedes cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, apenas enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e ele não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que se atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então, Paulo, ele coloca o propósito da lei numa perspectiva de que eu preciso ouvi-la, meditar, mas acima de tudo eu preciso praticá-la. Lá no finalzinho do verso 25, tem algumas palavras que são bem interessantes. Primeiro, ele diz que a lei perfeita da liberdade. Isso acaba derrotando ou jogando por terra qualquer argumento que apresenta a lei como algo que limita, que restringe. Mas não, ela é uma lei que permite ter a liberdade, que nos leva à verdadeira liberdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. E outra palavra que é utilizada aqui, ó, está no finalzinho do verso 25, quando diz assim, ó, não sendo um ouvinte esquecido, mas um realizador da obra. Quando ele fala aqui um realizador da obra, eu lembro do que Paulo disse lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz assim, ó, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós realizará até o dia de Jesus Cristo. Então, Paulo, Cristo, melhor dizendo, ele deseja que nós meditemos na sua palavra, sejamos ouvintes da sua palavra, mas que, acima de tudo, pratiquemos, porque a prática, nós nos tornamos colaboradores de Deus na obra mais especial que ele tem a fazer em nós, que é reproduzir o seu caráter na minha e na sua vida. Então, nós já vimos que a lei de Deus, ela dá conhecimento do pecado, ela apresenta a definição de pecado e também ela apresenta a pessoa que pode nos livrar, nos libertar da condenação do pecado. Aquele que pode nos justificar, ou seja, nos tornar santo, que é Jesus Cristo, por meio da fé no seu sacrifício na cruz. Ela também nos exorta a sermos praticantes, não apenas ouvintes. E, por fim, nosso último verso dos propósitos dos 10 mandamentos está lá em Salmo, capítulo 119, verso 97. Então, Salmos, capítulo 119,
verso 97. Salmo capítulo 119, verso 97. E Salmo 119, verso 97, ele complementa o que está lá em Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25, na qual ele diz assim: ó, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. E complemento no verso 98. Tu, através dos teus mandamentos, me fizestes mais sábio que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. Então, nós temos também uma alerta, um conselho de que a necessidade, a lei de Deus, ela demanda uma necessidade de uma meditação constante ou diária, como ele coloca aqui. Não uma meditação intervalada, dependendo da necessidade ou do momento que eu me sinto. A lei de Deus, ela proporciona liberdade àquele que lê, àquele que medita, mas acima de tudo, àquele que pratica em sua vida diária. E é uma sabedoria que está infinitamente superior aos homens. Então, os 10 mandamentos, ele revela o caráter de Deus, ele revela o pecado que está em oposição ao caráter de Deus e ao seu governo. E ele também, ela, melhor dizendo, apresenta ao ser humano aquele que unicamente pode nos libertar do pecado. E quanto nós necessitamos da graça de Deus para isso na pessoa de Jesus Cristo. Ela funciona como um espelho na qual ela revela o pecado e nos leva a depender unicamente de Cristo para viver em obediência a ela. Essa atitude que nós temos em somente ler a palavra e ler os mandamentos sem praticá-los, é tipo como você ir a pegar o seu celular, fazer diversas outras coisas, quando você só ia ver o horário, bloquear o celular, aí você vai seguindo fazendo as suas atividades, aí você se pergunta, qual era o horário? Que horas são? Sendo que você iria ver aquilo. Então, quando você vai a palavra de Deus, a lei de Deus, você tem que meditar, separar tempo, demandar, dar prioridade àquilo que você vai fazer. Nosso terceiro item do nosso estudo é por que Jesus ele afirmou que ele não veio abolir a lei. Então, para isso, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, onde está relatada essa frase de Jesus. Mateus, capítulo 5, versos 17 a 18. Mateus, capítulo 5, versos 17 a 18. Diz assim: não pensai que vim destruir a lei, os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, vos digo, até que passem o céu, a terra, um jota ou um traço de letra, não passará da lei, até que tudo esteja cumprido. Então, a primeira, a primeira postura que Cristo tem frente à lei tão defendida e tão difundida pelos fariseus é glorificá-la, engrandecê-la, tornar ela cada vez mais gloriosa. E ele disse isso justamente porque ele estava afirmando, olha, eu vim cumprir fielmente. E acima de tudo ele fala, olha, a minha lei, ela não é uma lei que ela é passível de mudança. Então ele coloca assim, ó, até que passem o céu, a terra, um jota ou um tio, nada se passará da lei. Ou seja, a lei de Deus ela é imutável ao longo do tempo. Ela está além do tempo, do decorrer do tempo. E lá no livro de João, Cristo ele vai apresentar um princípio de correlação bem interessante, na qual ele iguala o significado bíblico de duas palavras. Então, João, capítulo 15, verso 10. Então, nós já entendemos que Cristo, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, validá-la novamente. E também em João, capítulo 15, verso 10, diz assim, atenção, se vós guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo
como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, primeiro, Cristo, ele apresenta esse princípio de relação entre amor e obediência. Então, para eu amar a Deus, a consequência de amar a Deus é obedecer. Obedece aquele que ama. Então, Cristo, ele apresenta que o amor genuíno a Deus, o amor verdadeiro, o amor puro a Deus, ele nos leva a obedecer os mandamentos que ele deixou para cada um de nós. Só que nós, por nós mesmos, conseguimos amar a Deus? Romanos capítulo 8, versos 3 a 4. Romanos capítulo 8, versos 3 a... Desculpe. Romanos capítulo 8, versos 3 a 4, diz assim, quando Paulo está comentando sobre a vida no Espírito. Olha só. Portanto, o que a lei não pode fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Ou seja, Cristo, ele veio demonstrar por meio da sua vida o que significa obedecer plenamente à lei de Deus. E além disso, acima disso, ele capacita os seus seguidores a também viverem em obediência, tornando isso possível justamente transformando o nosso coração e a nossa mente pela sua presença. Ou seja, quando Cristo está em nós, somos habilitados a obedecer a lei de Deus e assim colocar em prática o puro e verdadeiro amor à pessoa de Deus. Amém? Nosso último verso está lá no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 3. 1 João, capítulo 5, versos 1, verso 3. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por que os mandamentos de Deus não são pesados? Porque eles são a forma, uma representação do amor de Deus por nós e do desejo que Deus tem do nosso bem-estar, de nós estarmos em harmonia com a sua vontade, que ela é perfeita e abundante em todos nós. Amém? Então, já entendemos o que são os 10 mandamentos, qual é o propósito que Deus nos deixou os 10 mandamentos e por que Cristo ele veio e disse que não ia abolir a lei. Lembrando lá de Mateus capítulo 5, 17, ele apresenta que a lei de Deus ela é imutável. Se ela é imutável, ele veio confirmar isso obedecendo fielmente aqui, por meio da sua vida. Perfeito? Agora, vamos lá para o nosso quarto item, nosso quarto tópico desse estudo, que é como os 10 mandamentos, eles refletem o caráter de Deus. E para isso, nós vamos voltar lá para o Salmo 119, onde estávamos recentemente. Salmo 119. Salmo 119, versos 137 e 138. Salmo 119, versos 137 a 138. 137 a 138. Diz assim: Tu és justo, Senhor, e retos são os teus juízos.
os teus testemunhos que comandastes são justos e muitos fiéis. Ou seja, nesses dois versos aqui, nós temos que o salmista ele apresenta Deus como justo. Ele diz: Tu és justo, Senhor, e retos são os teus juízos. Logo em seguida, ele diz: os teus testemunhos, ou os teus mandamentos, ou a tua lei, ela também são, é justa e muito fiéis. Ou seja, no nosso primeiro verso, nós temos a comprovação bíblica, na qual os 10 mandamentos, eles são uma representação perfeita da pessoa e do caráter de Deus. Nosso próximo verso está lá no livro de Romanos, capítulo 7, verso 12. Então, lá em Romanos, capítulo 7, verso 12. Romanos, capítulo 7, verso 12, diz o seguinte: portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quem é a única pessoa que Cristo, que é apresentado na Bíblia como santo, sendo que no Apocalipse é falado santo, 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 já que nós não temos, no hebraico original não havia o superlativo, então sempre que eles queriam aumentar o significado, o contexto da palavra, ela era repetida mais de uma vez. Então, a Bíblia apresenta Deus como santo. E Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele está dizendo que Romanos capítulo 7, verso 12, portanto, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, nós já vimos que a lei de Deus e o seu caráter são justos. Nós já vimos também que a lei de Deus e o seu caráter são santos. E agora nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 15. Olha só. Vamos ler desde o verso 13, tá bom? Pedro está fazendo aqui uma exortação a como o cristão, ou seja, aqueles que aceitam a pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador, eles devem proceder, a maneira como eles devem viver, dizendo assim, ó: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios, esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, ou seja, filhos que amam a Deus, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, ou seja, não seguindo a sua vida e a forma como você vivia antes de ter contato com a pessoa de Jesus Cristo. Mas, como ele é santo, aquele que vos chamou, quem que nos chamou? Jesus Cristo. Também sede santos também, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só o que diz o verso 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, 1 Pedro 1,15 complementa o que nós lemos lá em Romanos 7,12, na qual Romanos 7,12 apresenta que a lei de Deus é santa, e aqui Pedro ele retorna novamente ao assunto, dizendo que a pessoa de Deus em Jesus Cristo também é santa. Nosso último verso está lá em Levítico 11, capítulo 11, versos 44 e 45. Perdão. Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Olha só. Aqui Moisés está falando justamente sobre os alimentos puros e impuros, e ele, ao final da sua descrição, ele faz uma ressalva sobre a pessoa que está passando essas orientações. Ele diz assim, ó, Cristo falando a Moisés: porque eu, Senhor, vosso Deus,
portanto, vos santificais, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante, que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez, nós temos a Bíblia reforçando a santidade de Deus e também a necessidade daqueles que o seguem, daqueles que o aceitaram como seu Salvador, daqueles que desejam fazer parte do seu reino, daqueles que desejam estar em pé naquele dia que ele voltar, também necessitam ser santos. Amém? Então, já vimos que os 10 mandamentos, elas refletem o caráter de Deus em não só nessas duas características, mas em várias outras características. As duas que nós vimos são, primeiro, o Senhor, nosso Deus, ele é santo. A sua lei também é santa. Segundo, o Senhor é justo. A sua lei também é justa. Então, nós temos a confirmação de que, de fato, a lei de Deus, ela reflete o seu caráter. Perfeito? Nosso próximo item, dentro do nosso estudo, é entender o papel que os 10 mandamentos têm na nossa vida cristã. Já que nós já vimos que ele não nos santifica, não nos justifica, melhor dizendo, qual é o papel dele? Então, para isso, vamos voltar lá para João, livro de João, capítulo 14, verso 15. Então, voltemos lá para João, capítulo 14, verso 15. João, capítulo 14, verso 15. Diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós já vimos anteriormente e já até comentei recentemente, que os mandamentos de Deus, eles não nos justificam. Perfeito? Mas Cristo, eles nos levam à pessoa de Cristo. E também vimos a relação que na Bíblia, nós voltaremos a esse texto, dizendo que Cristo apresenta uma correlação entre os princípios, entre os conceitos de amor e obediência. Não tem como eu amar a Deus sem obedecê-lo. E não tem como eu obedecer a Deus sem amá-lo. As duas estão relacionadas. Lá em Romanos 8, versos 3 a 4, nós também já lemos anteriormente, nós confirmamos que, de fato, a lei de Deus, vamos lá, voltar em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 3 a 4. Romanos, capítulo 8, foi o verso que nós lemos lá no item 3. Romanos 8, versos 3 a 4. Diz assim: Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca na carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado condenou o pecado na lei, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, João capítulo 14, verso 15 diz que se nós amamos a Deus, nós guardamos ou nós obedecemos os seus mandamentos. Aqui em Romanos 8, 3 a 4, diz assim, olha, que Cristo, ele cumpriu fielmente a lei, foi fielmente obediente à lei, e isso serviu como modelo para nós. E por quê? E disse que, assim, ó, verso 6, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Como a justiça da lei vai ser cumprida em nós? Justamente pelo finalzinho do verso, dizendo assim, ó, segundo o Espírito. Ou seja,
Cristo, ele veio apresentar-se como modelo de obediência fiel à lei, e nós nos aproximamos desse modelo justamente pela pessoa de Jesus Cristo, ou seja, ou pela pessoa do Espírito Santo, perdão. A pessoa do Espírito Santo é quem nos habilita a amá-lo de verdade, genuinamente, pela obediência irrestrita aos seus mandamentos. Lá em 1 João, vamos lá para o livro de 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. Então, 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. Vamos ler desde o verso 1. Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado junto ou com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Como de fato alguém pode saber que eu conheço verdadeiramente a Deus? Se essa pessoa tiver plena certeza de que eu obedeço os mandamentos. Como eu posso ter certeza de que eu de fato conheço a Deus? Se eu obedeço os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas a qualquer que guarda a sua palavra, nela verdadeiramente está o amor de Deus. Aperfeiçoado nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Então, Cristo, ele veio para ser um exemplo, um modelo, uma referência para nós. E essa referência, eu só posso ter a certeza, uma convicção pessoal, uma análise pessoal, minha, individual, de que eu de fato estou caminhando nele, de que eu estou nele, quando eu vivo da forma que ele andou. E qual foi a forma que Cristo andou como ele estava aqui? De forma obediente em relação aos mandamentos e aos princípios que governam o reino que era dele mesmo. Nosso último verso está lá em Salmo, capítulo 40, verso 8. Então, o livro de Salmos, capítulo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. Olha só o que Davi nos diz aqui. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui nós entendemos, primeiramente, qual é a vontade que Deus tem para mim e para você. Que a lei dele possa ser reproduzida no meu e no seu coração. E esse é o desejo que de fato nós obtemos quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, na qual nós nos deleitamos, nós nos sentimos felizes ao fazer a vontade de Deus, ao sermos obedientes a Ele. Então, o papel do Espírito Santo, perdão, o papel dos 10 mandamentos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é justamente ao obedecê-lo, nós temos a oportunidade de compartilhar com Cristo o amor que nós sentimos por ele. Retribuir, mesmo que minimamente, não infinitamente, ao contrário de infinitamente, esqueci a palavra agora, mas de forma mesmo que ínfima, o amor que ele demonstrou por mim e por você. Como eu posso demonstrar o amor quando você reflete no sacrifício de Cristo, tudo que ele fez para dar a oportunidade de eu escolhê-lo por toda a eternidade, como eu posso externalizar, mesmo de forma mínima, mas muito significativa para ele, obedecendo? Como isso é possível? Com Cristo habitando em mim, com o Espírito Santo trabalhando no meu e no seu coração.
Amém? Então, os 10 mandamentos, eles são um caminho, um guia, melhor dizendo, o caminho não, o caminho é Cristo. Ele nos leva a esse caminho que é Cristo. Ele nos mostra como nós podemos viver de forma harmoniosa com a vontade de Deus, a ponto de podermos, assim como o salmista diz, olha, Senhor, eu me deleito, eu me satisfaço em fazer a tua vontade. Ele revela, como nós vimos aqui, o perigo do pecado, ele nos apresenta o pecado, mas ele nos direciona a Cristo, aquele que unicamente pode nos permitir viver em acordo com a lei que governa o seu reino. Bem? Irmãos, estou fazendo uma breve pausa só para pegar o carregador que não for conectado aqui na tomada e já iniciamos o restante. Me perdoe pela interrupção, irmãos. Só havia conectado justamente na tomada que não estava funcionando. Mas vamos lá. Próximo item do nosso estudo é como a obediência aos 10 mandamentos fortalece a minha relação com Deus. Então, para isso, vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 15, verso 10, perdão. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Já lemos esse texto. Diz assim: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Ou seja, o que nós temos aqui? Como nós podemos permanecer no amor de Deus? Permanecer no amor de Deus só é possível mediante a obediência da mesma forma como ele, quando ele esteja aqui. Então, a obediência, ela vai, percebam, fortalecer, dar mais intimidade ao meu relacionamento com Deus. Porque percebam, se vós guardardes os meus mandamentos, isso só é possível por meio da pessoa de Jesus Cristo, manifestada em nós, por meio do seu Santo Espírito, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Ou seja, da mesma forma, a vontade que Cristo tem para mim e para você é que nós possamos permanecer no amor do Pai. E permanecer no amor do Pai nos levará ao quê? A obedecer os mandamentos de Deus. Romano, vamos lá para Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 6. Continuar o nosso raciocínio, então já vimos que a obediência a Deus, ela fortalece, dá mais intimidade na nossa relação com Cristo, ao nos permitir desfrutar, vivenciar, permanecer no seu amor. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 6. Após o contexto desse verso, imediatamente após, Moisés ele fazia uma recapitulação dos 10 mandamentos com o povo de Israel. E o povo de Israel, ele, de fato, firma ali um compromisso com Deus. E no capítulo seguinte, isso está lá no capítulo 5, no capítulo seguinte, que é o capítulo 6, Moisés ele fala assim, ó, agora estes são os mandamentos, estatutos e juízos, verso 1, que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinardes, para que pudesses cumpri-los e ter a terra que vais possuir. E segue, verso 3, portanto, ouves, ó Israel, guarda-os, os mandamentos, para que tudo te vá bem,
para que te multipliques como o Senhor, Deus dos teus pais, prometeu na terra que manda leite e mel. Verso 4, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Temos que dedicar tudo que nós temos em prol de buscar o puro e genuíno amor de Cristo. E essa a manifestação desse puro, genuíno, intenso amor que temos para com Deus é manifestado justamente ao obedecermos a palavra, guardarmos essa palavra no nosso coração. Tanto que no verso 6 ele continua: e estas palavras, ou estes mandamentos, que te ordeno neste dia, estarás no teu coração. E ele segue aqui, um verso que a minha mãe gosta muito de falar para mim, quando ela vai me chamar a atenção, repreender com muito amor e carinho, na qual ela diz: olha, eu devo ensinar isso aos meus filhos, falando quando estão sentados em pé, caminhando, fazendo qualquer atividade, eu preciso falar isso, porque ela entendeu a responsabilidade dela dada por Deus. Então, nós temos aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Tudo que nós temos, devemos dedicar em prol de manifestar o puro e genuíno amor a Cristo. Amém? Então, já vimos que a obediência à lei de Deus, a obediência aos 10 mandamentos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, eles nos favorecem a estarmos em harmonia com Ele. Quando nós estamos em harmonia com alguém, nós estamos com uma relação saudável, uma relação que tende a construir, prosperar. E nós temos que relembrar que essa obediência, ela é um ato de submissão e fé. Eu não tenho como amar a Deus, logo obedecê-lo, se eu não me submeto à sua vontade. Lembrando o que o salmista Davi falou: olha, eu me deleito, eu tenho prazer na tua vontade. Só que naturalmente o homem carnal não tem esse deleite. E é por isso que aqui Moisés ele ressalta: olha, amem a Deus com tudo que vocês têm, se esforcem, se dediquem em prol do amor a Deus, se submetam. E quando nós obedecemos ao Senhor com fé, e a fé de Jesus Cristo, nós vivemos em comunhão e podemos desfrutar do seu amor em nossa vida. Hein? Então, já vimos a necessidade de obedecer os mandamentos, que essa é uma forma que temos para, de fato, biblicamente, retribuir, mesmo que, nem sei se é uma palavra correta de utilizar, retribuir, mas manifestar o nosso amor a Deus. Mas fica a dúvida: será que com meus esforços, com a minha vontade, com os meus desejos, será possível de fato obedecer os 10 mandamentos? Será que sozinho eu posso? Então, para isso, nós vamos lá para Filipenses, vamos verificar o que Paulo falou aos Filipenses, lá no capítulo 2, verso 13. Então, Filipenses, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim: quem é que de fato opera em nós a vontade? Olha só, verso 13. Verso 13. Porque Deus é quem opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem é que de fato, segundo o que está escrito na palavra, na Bíblia, quem é que de fato nos propicia, nos permite ter a oportunidade de obedecer a Deus? O próprio Deus. Nós, por nós mesmos, não temos condição. Porque Deus é o que opera em vós, tanto
o querer, o desejo, quanto o efetuar, a prática, segundo a sua boa vontade. Lá em, lá em Gálatas 2, verso 20, um verso muito bonito. Observe como Paulo ele apresenta justamente essa relação entre a obediência à lei de Deus, como que isso é possível. Então, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Olha só. Estou crucificado com Cristo, não obstante, e vivo, porém, não eu, mas Cristo que vive em mim. Então, Paulo, ele coloca aqui uma sequência que é bem interessante. Primeiro, estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é uma escolha. Ou seja, eu preciso escolher estar sacrificado com Cristo. Eu preciso escolher ser sacrificado, sacrificar os meus desejos, as minhas vontades em prol de Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo que vive em mim. E ao sacrificar o meu eu, me crucificando com Cristo, o que isso permite? Que Cristo viva em mim. E segue. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, a vida que eu levo na carne, por quê? Eu ainda não estou glorificado, eu não fui glorificado. Vivo pela fé do Filho de Deus, ou seja, eu vivo com a fé de Jesus, a pessoa que me amou e se entregou por mim mesmo. Que verso lindo, não é verdade? Observa só. Cristo, ele apresenta aqui que, primeiro, eu preciso me sacrificar. Essa é minha função. Sacrificar o meu eu. Sacrificar as minhas vontades. Não ser conformado com este mundo. E ao não sermos conformados com esse mundo, o que acontece? Cristo passa a viver em nós. E quando Cristo passa a viver em nós, a nossa vida não é uma vida normal, mesmo na carne. Ela é uma vida pela fé do Filho de Deus. Ou seja, a vida pela fé no Filho de Deus, ela me habilita a obedecer os 10 mandamentos. E, por consequência, amar verdadeiramente a Deus. Então, eu sou capaz de, por mim mesmo, obedecer a lei? De forma nenhuma. Porque se eu fosse capaz de sozinho obedecer a lei, eu poderia me auto-justificar. E a Bíblia apresenta claramente que não existe isso. A lei por si só não justifica. Porque se a lei justificasse, era só obedecer a lei. Vamos fazer aqui, ó. Eu obedeço minha mãe, eu não a desrespeito, eu cumpro, eu guardo o sábado, eu não cobiço, eu não mato, e pronto. Aí a gente tem a mesma postura da qual o jovem rico tinha. Quando Jesus falou, obedece os meus mandamentos. Quando ele perguntou sobre a salvação, olha, obedece os meus mandamentos. Ele falou, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo. Ele não percebeu que de fato estava por trás daquele pedido de Jesus. É que o fato de só fazer por fazer, eu não tenho capacidade para viver plenamente, para obedecer plenamente, obedecer de forma nenhuma os 10 mandamentos. Apenas na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, quando Cristo habita em mim, da mesma forma como Paulo fala aqui, e eu vejo esse verso de Romanos 20 como uma síntese do processo de santificação da minha e na sua vida. Ele diz assim, olha, ocorre um passo a passo. Primeiro, sacrifício, abandono dos pecados, sacrifício do eu. Quando eu sacrifico eu, sou crucificado com Cristo, o próximo passo, consequência desse passo, é o quê? Cristo habita em mim. E quando Cristo habita em mim, eu passo a ser habilitado pela pessoa dele, pela fé dele, a cumprir exatamente os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Tanto que ele fala assim, ó, Paulo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim mesmo. Amém? Agora, os 10 mandamentos, eles foram escritos há milhares e milhares de anos atrás.
por que eles continuam relevantes para mim e para você? Por quê? Bem, em alguns versos anteriores, lá em Mateus 5, versos 17 a 18, nós já vimos que a lei de Deus ela é imutável. Perfeito? Se a lei de Deus ela é imutável, significa que ela tem uma duração de tempo para propósito, objetivo, causa? Não, se ela é imutável, ela não pode mudar. Ela está acima do tempo. Então, a lei ela não está limitada ao tempo. Mas, para isso, vamos continuar o raciocínio lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Olha só o que diz lá. Lembre-se de que nós já falamos nos tópicos ao longo desse estudo que, primeiro, a lei de Deus ela é imutável, mas nós já vimos que a pessoa de Jesus, Deus, ele é justo e ele é justo, esqueci qual foi o outro que eu coloquei aqui. Ele é justo, ele é fiel, só um minutinho. Salmo 119. Ah, sim. Tá. Salmo 119. Só um minutinho, irmãos. 119. 96. Salmos 19, verso 7. Diz assim, ó, que a lei de Deus ela é perfeita. E ela diz também que os estatutos do Senhor são perfeitos, são puros. E olha só, nós vimos lá no questão 1, que nós temos uma correlação entre a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, com a sua lei, na qual uma está intrinsecamente ligada à outra. Perfeito? Então, agora, aqui em Hebreus, verso 13, verso 8, diz assim, Hebreus capítulo 13, verso 8. Olha só o que diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Cristo, ele muda de forma nenhuma. Já vimos lá em Mateus capítulo 5, verso 18, que a sua lei também não muda. Então temos que o caráter de Deus e a sua lei, eles são imutáveis, eles são perfeitos, eles são justos. Então, dessa forma, por que os mandamentos de Deus continuam válidos ainda hoje, nos nossos dias? Porque a pessoa de Cristo, o seu caráter, que foi representado, transcrito na forma de mandamentos, eles são imutáveis. Se eles são imutáveis, a relevância deles está além do tempo. Ou seja, eles são um padrão de justiça, de santidade, de como deve ser o caráter dos filhos de Deus, antes, hoje e depois, e assim será eternamente assim que ele voltar. Nosso último verso está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: Pois eu, Senhor, não mudo, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Deus, o Senhor, a sua lei, o seu caráter são imutáveis. Se eles são imutáveis, a relevância deles permanece eternamente. Feito? Então, como que nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus ao guardar os mandamentos? Bem, nós já vimos que a Bíblia ela faz uma correlação entre os conceitos amor e obediência. Na Bíblia ela apresenta que quando eu amo a Deus, eu obedeço. E ao obedecer, eu manifesto, eu externalizo, eu comprovo que eu de fato amo a Deus.
Perfeito? E todos os versos, eles corroboram nessa direção. Mas gostaria de ler Salmos 119, livro de Salmos, capítulo 119, versos 47 e 48. Ainda não lemos esse verso hoje, os demais já havíamos lido, mas Salmos 119, versos 47 a 49. E deleitar-me-ei em teus mandamentos, na tua lei, os 10 mandamentos, que tenho amado. E também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, os quais tenho amado, e meditarei nos teus estatutos, nos teus estatutos. Ou seja, quando a forma de demonstrar o nosso amor a Deus é justamente deleitando, tendo prazer, tendo uma vontade verdadeira de fato viver o que Cristo apresentou, os princípios que ele apresentou na sua palavra. Então, quando nós estamos, essa expressão, melhor dizendo, do amor que nós temos a Deus, o amor a Deus, ela é perfeitamente representada nessa nossa união com Cristo. Então, quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós nos sacrificamos o eu, e permitimos com que ele viva em nós e o seu caráter seja reproduzido em nós, o amor que ele sente pelo Pai é colocado sobre nós. E como ele ama o Pai e ele vive em nós, eu amo a Deus. Amo a Deus, obedeço os seus mandamentos. Perfeito? Por fim, como os 10 mandamentos nos ajudam a amar o próximo? Então, bem, nós temos uma divisão bem interessante nos 10 mandamentos, nas quais nós temos a primeira parte, os 4 primeiros mandamentos, apresentando a nossa relação criatura com o Criador. E os demais 6 apresentando a relação entre as criaturas de Deus. Perfeito? E lá nós temos princípios para viver de uma forma justa, de uma forma respeitosa com os nossos semelhantes. E ao de fato colocarmos em prática esses mandamentos, nos é possível viver em harmonia, mesmo em meio às dificuldades, às diferenças de cada um, mas é possível viver em harmonia com o próximo. Para isso, vamos ler lá Mateus, livro de Mateus, capítulo 22, livro de Mateus, capítulo 22, verso 39 a 40. Mateus, capítulo 22, versos 39 a 40. Olha só, aqui Jesus, os fariseus, melhor dizendo, eles tentam botar Jesus em uma saia justa, podemos assim dizer, dizendo assim, olha, de todos os mandamentos, de tudo que tu falas, tudo que tu explicas, qual é o maior mandamento da lei? E aqui Jesus, ele faz justamente essa síntese dos 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. O primeiro, nós já temos que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Em seguida, nós temos o segundo e grande mandamento, semelhante ao primeiro, que diz assim, tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele até diz assim, ó, no verso 40, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que nós temos aqui na Bíblia depende desses 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Esses mandamentos estão em pé de semelhança. Perfeito? Romanos, capítulo 13, verso 9. Romanos, capítulo 13, versos 9 a 10, diz o seguinte. Romanos, capítulo 13, versos 9 a 10. Olha só. A nenhum homem, vamos ler desde o verso 8. A nenhum homem devais coisa alguma, senão
amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Você lembra o que Jesus falou? Olha, quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo. E olha só o que Paulo, na carta aos Romanos, diz: olha, não devemos dever nada a ninguém. Mas se for para dever, senão, apenas, melhor dizendo, dever amar a todos igualmente. Porque quem ama o próximo é cumpridor da lei. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não cumpro. Se eu não cumpro, obviamente eu não obedeço. Se eu não obedeço, eu não amo a Deus. Então não tem como eu amar apenas a Deus e não amar ao meu próximo. Porque amar ao meu próximo, em última instância, é amar o próprio Deus. Efésios capítulo 4, nossa próxima citação é Efésios capítulo 4, versos 25 até 32. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versos 25 a 32. 25 a 32. Então, olha só, Paulo, ele apresenta aqui a igreja lá em Éfeso, quais são os princípios que norteiam uma nova vida, uma vida de quem está com Cristo. E olha só o que tem aqui para nós. Verso 25, Efésios, capítulo 4, verso 25. Vamos ler a partir do verso 23. Olha só. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Você lembra lá de Gálatas 2:20? Que fala que Paulo se sacrificou com Cristo, e isso fez com que Cristo vivesse nele. Perfeito? Então, quando Cristo vive em mim, o que acontece? Aí aparece o verso 23, de Efésios, capítulo 4. Nós somos renovados pelo Espírito e somos revestidos de um novo homem segundo Deus, criado pelo próprio Deus. E dentro desse contexto, aí é o que vem o verso 25. Por isso, por consequência, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você lembra o que diz lá nos 10 mandamentos? Não dá falso testemunho? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas mãos, aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre a graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, aquele que nos renova, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós, de mim e de você. E sedes amáveis uns com outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Colocar isso em prática, irmãos, é humanamente impossível. Humanamente impossível. Mas quando nós sacrificamos o nosso eu, quando nós somos crucificados por Cristo, o Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, nos permite, ao Ele habitar em nós, nos permite chamar a Deus e, por consequência, obedecê-lo e colocar tudo isso aqui em prática. Tudo isso aqui é possível ser colocado em prática. Tudo é possível ser colocado em prática. Basta que nós estejamos submetidos à sua vontade, submetidos ao seu amor. Porque quando estamos submetidos à sua vontade, com fé, Cristo habita em nós e tudo isso se torna possível. Amém? Bem,
refletimos aqui ao longo desse nosso encontro que, de fato, os 10 mandamentos, eles são um presente que Deus nos concedeu, são uma manifestação, uma expressão do seu amor e, acima de tudo, de um desejo de que nós possamos viver em harmonia, tanto com Ele, mas também com o nosso próximo. Eu não tenho como viver em harmonia apenas com Deus e estar em desarmonia com o meu próximo. Isto é uma incompatibilidade da nossa caminhada cristã. Se eu não estiver em harmonia, ou também não tenho como estar em harmonia com o próximo sem estar em harmonia com Deus. As duas coisas estão interligadas, porque os mandamentos são um só. Deus, ele nos chama a refletir, a viver o caráter dele por meio da minha vida, da sua vida, em conformidade com a sua vontade. E ao estarmos em conformidade com a sua vontade, nós permitimos que a lei de Deus seja um padrão para a nossa vida. Esse chamado também é um convite para que experimentemos uma vida plena em comunhão com o Criador, marcada por justiça, paz e amor. Precisamos refletir se estamos dispostos a abraçar essa jornada, porque essa jornada, ela vai exigir sacrifício, ela vai exigir renúncia de coisas que nós gostamos, de coisas que nós amamos, e coisas que estão em desarmonia, em oposição à pessoa de Jesus Cristo. Será que nós vamos estar dispostos, de fato, a abraçar esses princípios, permitindo que a lei de Deus possa guiar as minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus relacionamentos? Precisamos reconhecer que, por nós mesmos, somos incapazes, não temos capacidade alguma de obedecer plenamente, mas precisamos desejar depender de Cristo e, de fato, obedecer plenamente tudo que Ele tem reservado para mim e para você. Será que eu estou realmente disposto a viver uma vida de obediência? Somente essa vida de obediência, somente a vida de Cristo, somente a união dessas duas em todos os aspectos da nossa vida, não é só em alguns, em todos os aspectos, é que podemos cumprir plenamente a vontade de Deus. E podemos, assim como o salmista o salmista Davi dizia assim, olha, eu me deleito, eu sou feliz, eu sou alegre por cumprir a tua vontade, Senhor. Hoje, o Senhor nos convida a render-se ao seu amor e também deixar com que Cristo ele possa, de fato, transformar o meu e o seu coração. E ao permitir isso, ele possa nos capacitar a viver segundo os princípios divinos que estão expostos nos seus mandamentos. Aceitar esse chamado para permitir que a justiça de Deus modele cada aspecto da minha vida. Que essa possa ser a minha e a sua decisão. Amém? Irmãos, esse guia de estudo, ele ainda está disponível, caso os irmãos desejarem adquiri-lo. Eles buscam apresentar os crenças e doutrinas bíblicas valorizando a pessoa de Jesus Cristo, conduzindo a pessoa de Jesus Cristo. Nele nós podemos compreender, entender profundamente como Cristo se manifesta em cada uma dessas crenças e doutrinas que ora são nos ensinados a viver. Então, ela apresenta de fato diretrizes que nos permitem ver realmente Cristo acima de tudo. E caso você tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato com a irmã Dani, mas, entretanto, todavia, porém, acessar lá a loja, o site do Ministério, que é ministeriocn.com.br. Lá vai estar disponível como você pode adquirir o livro. O valor é apenas para arcar com o custo do frete, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Ministério, a irmã Cleuma, a irmã Dani, elas irão lhe orientar da melhor forma. Bom, então, mais uma vez, só agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui, mesmo sendo falho, pecador, de poder compartilhar com os irmãos os mandamentos de Deus, acima de tudo, o desejo dele reproduzir esses mandamentos no meio do seu coração.
que de fato possamos ter uma caminhada, um relacionamento vivo, verdadeiro e real com Cristo. Amém? Vamos orar para finalizarmos? Oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de refletirmos nesse assunto de suma importância para nossas vidas. Clamamos, Senhor, que possamos sacrificar tudo o que somos e temos, Senhor, e nos entregar inteiramente a Ti. Possamos estar crucificados junto contigo, Senhor, para que o Senhor possa viver por nós, por mim, por cada um aqui, Senhor, por todos aqueles que irão assistir, e que por meio disso, ao Senhor viver em nós, pela Tua fé, possamos permanecer no amor de Cristo, permanecer no amor de Deus, obedecendo todos os princípios que nos permitirão estar em harmonia com a Tua perfeita e santa vontade. Que assim como o salmista Davi, possamos dizer: Senhor, eu me deleito, eu sou feliz, eu sou alegre em viver a Tua vontade. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a prática da nossa vida. Nos conduz nessa semana que é desconhecida para nós, Senhor. Nós sabemos que se confiarmos em Ti, entregarmos em Ti, o Senhor nos considerará da forma que melhor nos procedemos, Senhor. Cuida de nós e peço isso unicamente pelos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém.